Bem-vindos ao Jardim da Luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Recados da espiritualidade para o seu momento atual. Veja qual pedrinha que te atrai mais. Aqui a gente tem a ágata. Interessante essa pedrinha, né? Quartzo rosa e esse quartzo fumê todo trabalhado aqui na geometria. Eu virei as cartas para baixo para não sugestionar vocês. Pode assistir 2, 3, uma só, siga a sua intuição. Gente, sempre a sua intuição em primeiro lugar, sempre o seu coração em primeiro lugar. A leitura coletiva, pega a informação que for para você, o conselho que for para você, deixa para o coleguinha o que é para o outro. No seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular, sou terapeuta também. Eu faço vídeos de 30 minutos respondendo suas perguntas. Às vezes a pessoa deixa a leitura livre, né? Como são aqui as do canal, também pode ser. O vídeo fica lá, você assiste quantas vezes quiser. Ou tem a consulta mais longa, ao vivo, entram as terapias holísticas, uma coisa bem profunda. Meu WhatsApp tá lá embaixo, tá? Convido você a se inscrever no canal, curta, tem o hype agora, ajuda muito o canal. E se você quiser compartilhar com alguém que gosta de tarô também, eu vou ficar muito feliz. Um beijo no seu coração, te vejo na leitura. Número 1, Ágata musgada, sei lá. Bom, minha gente, essa carta aqui fala de decidir por si mesmo. Você tem aí um dilema, uma questão, e sim, procure a opinião de mestres, de pessoas sábias, mas existe uma vozinha dentro da gente. Todo mundo tem essa vozinha. Você vai chamar de intuição, né? Em neurologia, o que a gente fala? Nem toda informação passa pelo consciente. Então, muitas coisas que você está vendo, cheiros que você está sentindo, tem 1 milhão de informações aí que você recebe que não passam pelo consciente. Então, escute a vozinha. Vamos lá. Decida por si mesmo. Cavaleiro de paus. Rei de espadas. Temperança. Justiça. Tem 2 pessoas ou 2 situações que você vai ter que escolher aqui, hein? E é para você fazer aquilo que você realmente acredita que traz cura e equilíbrio para todo mundo e é o que é certo, correto e justo. 9 de ouros, a roda da fortuna, imperador e as de copas. Mas que bafão aqui, minha gente. Olha, 2 pessoas aqui te abordando, te requisitando aí, tá? Uma delas é mais criativa, charmosa. Como é um cavalheiro, pode ser uma pessoa mais jovem ou uma pessoa mais jovial, né? Porque às vezes a pessoa é mais velha, mas ela tem um jeitinho de jovem e esportiva, né? Aquela pessoa assim. E aí tem uma outra figura aqui, que é o Rei de Espadas, que é uma pessoa mais racional, mais séria,
enfim, essas 2 pessoas entram ou requisitam aí sua atenção, disputam sua atenção ao mesmo tempo. Porque você é uma pessoa que tem um destaque aqui nessa história, você tem uma importância, você aparece como alguém assim, 9 de ouros fala de uma mulher, não que você seja mulher, você pode ser homem, mas no 9 de ouros sempre aparece uma mulher que conquistou uma abundância, conquistou uma posição na vida muito interessante, tá? Então ela tá aqui com falcão, um vestido lindíssimo, uma mulher autossuficiente, sabe? Uma coisa meio deslumbrante, assim, e tal. E aí a roda da fortuna fala disso, de coisas assim, que de repente, né? Então, você, na sua vida amorosa, social ou profissional para alguns, não sei, não estava acontecendo nada. Ninguém dava bola para você, nada acontecia. De repente, pá, 2 oportunidades ao mesmo tempo. E aí a leitura diz para você que a cura está naquilo que for mais sólido, mais bem estruturado, tá? Então, uma dessas opções vai ter mais profundidade, solidez e estrutura do que a outra. Para você refletir sobre isso, tá? Que nem tudo que reluz é ouro, ok? Então, de repente, o Cavaleiro de Paus pode ser uma situação ou pessoa muito atraente, muito encanto, muita sedução, tal, mas não tem profundidade, não tem solidez, não tem, sabe? E não é uma coisa que dura. Agora, já o Rei de Espadas é uma situação ou pessoa que de repente não é tão emocionante, não é tão sedutor, não tem aquele brilho, né? O Rei de Espadas, ele pode ser uma coisa ou uma pessoa que inclusive às vezes é meio tedioso aquilo, mas existe uma seriedade, uma profundidade, existe algo que tem durabilidade. E aí você fazendo essa escolha acertada aqui, não se deixando seduzir, né, por situações ou pessoas que não têm conteúdo real, isso vai te fazer muito feliz. Pode ser relacionado ao amor, sim. Agora, o As de Copas não necessariamente ele é relacionado ao amor, porque quando a vida, vamos supor que isso aqui seja sobre família, né? Você tem ali 2 parentes pedindo para você tomar partido numa situação. Se for coisa de trabalho, você tem 2 ofertas e você precisa escolher a mais sólida. Qualquer coisa que dê certo na nossa vida traz paz para o coração, traz oportunidade de curar o coração, sabe? Então, não necessariamente isso aqui é romântico, mas para alguns será assim, tá? Então, mas eu quero entender melhor isso aqui. Então, a gente sabe que vai ter uma situação ou pessoa que vai ser impulsiva e superficial, embora sedutora, ok. Mas vamos olhar com mais detalhe para a situação ou pessoa a que é a correta, que vale a pena. Amantes. Será que o YouTube vai implicar, minha gente, com essas nudezes aqui?
Pajem de copas, 6 de paus e 5 de copas. A gente pode tapar aqui com a própria pedrinha, né? Que no artístico não pode mais, o YouTube, eu não sei porque que eu peguei, eu acho que esse deck aqui é tão lindo, né, gente? Puxa vida, mas aí eu pensei, por que que eu não uso esse deck há tanto tempo? Acabei de lembrar, né? Que tem os nos artísticos aqui. Quer dizer, então, né, vão proibir as obras renascentistas, enfim. Vamos voltar para o tema aqui. A situação profunda, a situação que é a que faz sentido, ela envolve aí um histórico, né, de tem um luto aqui e tal, talvez por isso que seja tão tentador escolher essa outra coisa, que a situação que faz sentido, ela vem com uma carga emocional, até ó, enroscou minha garganta aqui. Tem qualquer coisinha aqui, sabe? Olha, então é assim, existe nessa escolha uma situação que já tem um histórico, que já tem uma carga, tem um certo luto nisso. Por isso que é tão tentador falar: não, vou deixar isso aqui para trás, não vou, não quero saber desse negócio, vamos começar uma coisa nova, sabe? Então, o que que eu diria? Aqui, exemplos, né? Ah, alguém que cortou relações com um familiar e, ai, dane-se, meus amigos são minha família agora, não vou resolver isso aqui não. Só que a leitura diz que a sua família é a sua família, sabe? Tem uma hora que você vai precisar olhar para isso. Ou alguém que é casado e tem as dificuldades, né, gente? Casamento não é fácil, e aí vê uma pessoinha ali, sedutora, tal. Então é tentador, né? Você pensar, mas se eu começasse do zero com uma pessoa nova. Mas a leitura está falando aqui para você que tem algo que já existe na sua vida, ou trabalho também, né? Aí eu vou trocar esse emprego por aquele, nem tem uma vantagem real de salário, nada. Mas, porque eu tô de saco cheio dessa empresa aqui e tal, você chega lá, os problemas são os mesmos e, enfim, né? Tem algo de muito profundo aqui na sua vida, de muito importante, que tem lutos, que tem afastamentos, mas aí o que que você não está vendo aqui? O quanto isso é importante, o quanto isso faz sentido a nível de alma. Então a leitura pede para você não se deixar seduzir pelas coisas mais fáceis e mais brilhantes e ver no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, pelo que faz sentido lutar. Se, gente, não tá batendo, vai para outra pilha, tá tudo bem, tá? Mas é um recado interessante que para alguém aí vai fazer muito sentido, né? Tem algo que é uma história de muitas vitórias, de algumas perdas aí, uma longa batalha, e que vale a pena sim continuar lutando por isso. Seu coração tá nesse negócio ou nessa pessoa, é questão de, sabe, tudo bem, né? Falar, ah, não, mas eu já deveria ter desistido desse parente,
desse projeto ou desse casamento? Será mesmo? O que seu coração está falando para você, né? Entende? Até faculdade, né, eu já vi tanta pessoa, puxa vida, falta 1 ano de faculdade, a criatura desiste, aí vai fazer outra coisa, aí também não termina, aí, sabe, tem gente que nunca termina nada, que nunca conclui nada, que não consegue ter uma presença real nas coisas, e aqui tá falando para você: "Olha, as coisas que realmente importam, relações, estudo, trabalho, pessoas, vai ter luto e vitória junto, isso faz parte, é um processo. Vai ter altos e baixos, vai ter dias de glória e dias de perda. E as coisas que realmente valem a pena, elas são assim mesmo. Então, se aquilo faz sentido para o seu coração, para a sua alma, então você segue, tá? Enfim, e aí, né, como a leitura coletiva, eu não estou interagindo diretamente com você, você que vai ter que saber do que a gente está falando aqui, tá? Mas o conselho é esse. E aí, vamos pegar um baralho cigano aqui. Casa, livros, homem e a cobra. Então, né, de novo, escolha o que é sólido, escolha o que é profundo, escolha, né, a casa simboliza isso. Pode simbolizar a vida familiar, mas é uma coisa de estrutura, rotina. Os livros falam de, pode ser conhecimento, mas pode ser coisas que são reveladas também. Então, aqui, assim, para alguns, a gente está falando de fato, né? Olha, para algumas pessoas o conselho aqui literalmente é: siga em frente com seus estudos, não abandone a sua área de estudos de trabalho, não desista, tem altos e baixos mesmo. Você vai ser um grande profissional nessa área e isso vai curar as outras áreas da sua vida. Quando der certo, já está dando certo, você está no caminho certo. Mas aqui também, para alguns, isso pode ser relacionado sim a pessoas, né. Então, sabe, segue em frente na luta por fazer dar certo uma relação familiar, um casamento que já existe, sabe, isso pode ser relacionado também a, eu não estou falando aqui de ficar se apegando a ex não, tá gente, eu estou falando, assim, para alguém que já esteja casado, né, tem um casamento que é normal ter altos e baixos, e aí de repente você precisa entender que as expectativas têm que ser realistas dentro de casamento, tá? Mas aqui a gente já abre com a casa, então só é válido se você já tem uma vida, um casamento estabelecido, tá? Ninguém aqui tá falando de qualquer outro nível de relação não se aplica aqui, tá bom? Seria só para quem já está dentro de um casamento que tem os desgastes que fazem parte da vida. Daí a leitura diz assim: se caso isso faça sentido para o seu coração, para a sua alma, a gente pode aprender mais sobre como construir um relacionamento saudável. A gente pode fazer terapia de casal, tem uma série de coisas pelas quais lutar e fazer, tá? A gente pode sempre, sim, escutar nosso coração em primeiro lugar, mas também tem a questão dos mestres, dos livros, das figuras de referência e tal. De qualquer forma,
traz uma cura para a sua vida como um todo aqui, tá bom? Então, gente, a leitura coletiva, faça as adaptações necessárias. No seu detalhe, é só a leitura particular. Aí você interage direto comigo, eu posso direcionar mais, né? Então, tem o vídeo de 30 minutos, eu respondo suas perguntas, fica lá, você pode assistir quantas vezes quiser. E tem a consulta ao vivo, que entram terapias holísticas também. Tira suas dúvidas lá no WhatsApp, que eu sempre respondo muito rapidamente, tá bom? Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se aí estiver disponível aí, se você se identificou. Um beijo no seu coração. Número 2, aproveite a oportunidade. Olha, então tem alguma coisa para acontecer aí. O que será essa oportunidade? 7 de copas, tudo a ver, né? Porque no 7 de copas ele tem muitas escolhas para fazer e em algum momento tem uma opção ali que tadã! 9 de copas fala de abundância, comemoração. As de ouros, rei de ouros. Gente, olha, muita abundância, muita estabilidade financeira, muita coisa para comemorar. E o as de ouros, a página de ouros, perdão, é como se fosse assim, olha, do pajem de ouros, você pula para rei de ouros. Então tem algo no sentido material que, você escolhe, sei lá, você escolheu ali um projeto, uma área de trabalho, sei lá o quê, pensando que aquilo te traria abundância. Aí você começa e tem a gente projeta as coisas, né, então, por exemplo, mídia social. Existe uma média ali que os profissionais do marketing de mídia social, eles dizem que demora 3 anos para você viralizar, para você, virar gente, né, no Instagram ou no YouTube, ou qualquer profissional disso daí vai falar para você: "Olha, são 3 anos postando todo dia, dia sim, dia não, até você conseguir chegar lá". Só que aí, tem uma aceleração, de repente, pá, isso acontece para você num tempo menor. A mídia social foi só um exemplo, tá, gente? Mas é relacionado à abundância. 6 de ouros, 2 de paus, sacerdotisa, estrela, nossa, estrela com rei de ouros. Então, assim, a gente está falando de algo que, com esse 6 de copas, é algo que você ama fazer, que talvez até seja um sonho de infância. É algo que é muito caro para o seu coração, não é só sobre dinheiro. Você ama isso aí. E daí, de novo, né, aqui aparece você fazendo uma escolha, mas isso faz tanto sentido para a sua alma, que você escolhe isso, achando que a recompensa vai ser pequenininha, que a recompensa vai ser lenta. E aí, sabe? Gente, que isso, ó, estrela inclusive, ela fala sim de realização de sonhos, mas às vezes inclusive de notoriedade,
de a pessoa ficar conhecida, de ter um destaque. Muito, muito legal, tá? E aí, que interessante, porque é algo que você ama fazer, é algo que faz sentido a nível de alma, não só de, eu vou fazer isso aqui porque dá dinheiro. Não, não é só isso, é mais profundo que isso. Muito sucesso, gente. Que isso, Rei de Ouros com estrela, hein? Rainha de Paus, estrela de novo, o mundo. E aqui o Seis de Copas de novo. Então, aparece aqui você como uma pessoa criativa, inovadora, mas ao mesmo tempo tem um acolhimento, uma doçura da sua parte tão grande. O fato de você fazer o seu trabalho, prestar seu serviço com tanto amor, com tanta. Você tem quem ama o que faz tem um brilho nos olhos que é diferente, tem uma empolgação que é diferente. E isso transparece, isso transborda de você. Ai, de novo, os pelados aqui. E tem tanto pelado aqui, gente, não dá para usar esse deck, não. Eu vou ter que aposentar esse deck, gente. É, onde eu estava? É brilho nos olhos, sabe? É o amor por fazer a coisa que encanta as pessoas, tá? E aí isso se reverte em recompensa financeira. E aí começa um novo ciclo de vida para você mesmo. Você vai sentir uma satisfação emocional muito grande. O financeiro, esse projeto dando certo, seu coração fica feliz, porque você ama o que você faz. É diferente quando a pessoa ama o que ela faz, né? Ó, a mulher com a rainha de paus, hein? Poder pessoal, presença, alegria de viver aqui mesmo, sabe? Você é uma pessoa que transmite alegria de viver. Olha, então assim, tem uma coisa da criança interior sua mesmo, de ser um sonho de infância seu, e aí isso traz cura para você, para sua vida e para outros. E com esse urso, eu tô vendo mesmo, tô intuindo aqui que são os seus fãs mesmo, sabe? São as pessoas que vão te apoiar, que vão acreditar no que você faz, curtir o que você faz. Você vai ter pessoas aí que vão te defender com unhas e dentes, tá? Que legal, muito bom. E aí, né, gente, essas pessoas vão te defender com unhas e dentes e vão também adquirir o seu produto, o seu serviço, claro, tá? Então, você faz sucesso. Como isso se repete aqui no meu canal, né? A pessoa fazendo sucesso porque ela ama o que ela faz, isso transborda e aí as pessoas se apaixonam não somente pelo produto ou pelo serviço que ela oferece, mas pela presença que ela irradia ali, né? Isso tem aparecido muito aqui, tá? Que bonito. Então, assim, vamos voltar lá para a carta original, né? Aproveite a oportunidade, agarre a oportunidade aí que ela vai chegar para você, tá bom? Então é isso, número 2. Aí no seu detalhe, na sua energia, é a leitura particular, sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo.
Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se você ainda estiver disponível aí. Um beijo no seu coração. Número 3, essa carta fala sobre ficar quietinho, refletindo e esperar as coisas virem até você. Ok, nós vamos ver em que área, né? De que área da sua vida que isso aqui fala. 6 de espadas. Nossa, parece assim, que alguém vem até você. Tem alguém aí que a bola tá porque não adianta, gente, você vai jogar tênis, você vai jogar ping-pong, você não tem como arremessar 50 bolas na cara de alguém. Tem horas em que a gente precisa entender que a bola tá na corte, na área do outro, e a gente tem que ver que horas que a pessoa vai fazer com isso. Então tem alguma situação na sua vida aí que tá nesse ponto. E você precisa aceitar e ficar bem quietinho aí e não fazer nada. E aí, realmente, assim, essa pessoa que tem que se organizar, que tem que conseguir equilibrar suas coisas, e você aqui, rainha de ouros. A rainha é passiva na relação assim, casal, tá? Não necessariamente a gente está falando de situação romântica, mas a gente tem a rainha e o rei. O feminino é aquele que recebe, que acolhe. Nada a ver com gênero, estamos falando de energia, de arquétipo. Então, aqui tem a temperança também, falando dessa postura. Temperança é plena, a temperança tá lá no seu equilíbrio, fluindo, sabe? Então, aqui tem uma situação na qual você precisa estar plena, digna, se você for homem, adapte, receptivo, porém não ativo. Você vai saber com quem que você está interagindo aí, que você tem que ter essa postura. Talvez você já estivesse em dúvida, né? Procuro, insisto, mando mensagem, e aí essa leitura aparece para você e fala: fica no feminino. A lua, cavaleiro de espadas, 4 de espadas e os amantes. Aí lá vamos nós aqui tapar os pelados. Vou ter que aposentar esse deck mesmo, gente. A distância entre você e alguém está deixando essa pessoa confusa, desestabilizada, e é necessário que seja assim. Porque senão, se essa pessoa não passar por essa frustração, ela não vai entender o que é prioridade para essa pessoa. O que essa pessoa quer que fique na vida dele ou dela, quer que saia. O que essa pessoa precisa equilibrar. É necessário que ele ou ela passe por essa frustração. É necessário que ele ou ela passe por essa confusão e se resolva dentro da própria cabeça. Você, aberto, aberta, receptivo, mas é a pessoa que tem que fazer o movimento, é a pessoa que tem que vir. Porque que eu entendo aqui que é alguém que tem uma grande afetividade, amizade, amor romântico, sei lá, pode ser até um familiar, por exemplo. Mas enfim, essa pessoa entende sim que você é família de alma, entende o seu valor, mas é alguém que está bagunçado por dentro. A pessoa está desordenada dentro da própria mente, dentro do próprio emocional.
Então, não há o que você possa fazer, a pessoa tem que passar por isso. Só que essa pessoa vai vir, ela vai brotar porque tem todo um processo acontecendo ali, né? Era uma pessoa muito impulsiva, era uma pessoa que se apresentava com uma presença confusa, né? Aquela pessoa que tá com você, mas tá com a cabeça lá longe, né? Tá aqui, mas tá lá. Tá com você, mas não te escolhe de verdade, sabe? É ruim isso. Então, assim, é preciso que essa pessoa fique quieta, pense, reflita. É preciso que essa pessoa tenha aí o seu momento de frustração, tá? Então você precisa realmente ficar na sua. A bola tá com o outro e esse outro precisa escolher essa situação, tá? E, enfim, vamos ver o que que a pessoa vai fazer, né? Qual que é a tendência aqui. Por enquanto, a leitura está só falando. Deixa a pessoa fazer o processo dele ou dela, no tempo dele ou dela. Não tente arrancar a borboleta do casulo antes da hora. Quando a lagarta entra na crisálida, se você rompe a crisálida antes da hora, a borboleta morre. A borboleta tem que sair de lá sozinha. Não tem alguém aí na sua vida fazendo esse processo. Não adianta você querer arrancar a pessoa lá de dentro, tá? Qual é a tendência aqui? Enquanto isso, você cuida do quê? Da sua abundância, dos seus estudos, do seu trabalho, da sua vida social, vai para academia, entendeu? Não. Eu perguntando sobre o processo do ser de luz aí, tá bom? Seu parente, seu mozão, sei lá quem. Olha lá, a rainha de ouro de novo. Que bonitinho, né? Então, assim, a carta dos 6 de espadas é alguém fazendo a travessia até você, tá? A pessoa vai vir até você na hora certa. Então, pajem de espadas é alguém que tá planejando, pensando, é alguém que tá realmente já se preparando aí, porque tem aqui um 4 de paus relacionado a você. Então, a pessoa está concluindo que faz sentido investir nessa família ou nesse amor, nessa amizade. A pessoa está concluindo isso no tempo dele ou dela. E vai ficar muito feliz de vir até você para te entregar essa notícia. Falar, olha, depois de refletir e tal, não sei o quê, eu venho aqui para te dizer que nós fazemos sentido, né? Esse amor faz sentido, essa família faz sentido, essa amizade faz sentido. E, enfim, o que eu tô com vontade de pegar aqui? Hum, o espelho dourado. Então, essa pessoa é alguém que já foi muito eu, meu. É alguém que tá demorando para fazer a sua parte por ser uma pessoa muito autorreferente, né? Mas essa pessoa vai brotar do nada. Porque depois de muito hesitar, esta pessoa se decide e brota na sua vida na hora dele ou dela. Não adianta forçar, gente. É quando o ser de luz estiver pronto. E você não deve nada para essa pessoa, tá? E aí, ó, vamos prestar atenção. A carta principal aqui é pausa para reflexão. Então, aqui,
Mensagens aguardadas. É que eu sinto muito aqui que você tá esperando essa mensagem, você tá esperando por essa pessoa. Mas, assim, não se precipite, gente, essa pressa, né? Ai, mandou mensagem no WhatsApp, tenho que responder imediatamente. Tem mesmo. Você não pode refletir durante um tempo? Você não pode dizer para a pessoa: estou no trabalho, te respondo de noite? Vi sua mensagem, preciso processar essa informação. Amanhã a gente conversa. São respostas normais, tá, gente? É, é totalmente aceitável você querer processar as coisas antes de você responder. Às vezes não, às vezes você vai ficar feliz e imediatamente, você já vai saber o que fazer com aquilo. Porque o que eu sinto aqui é que você vai ficar feliz, tá? Foi uma pessoa que foi infantil, que foi egoísta, mas não vejo aqui uma pessoa que foi tóxica, que cometeu alguma violência, não vejo nada disso aqui, não. Estamos falando de uma coisa mais simples, tá? Amor. E realmente eu vejo para muitos aqui relações familiares também, né? Não necessariamente é romântico, tá? Pode ser familiar também. Porque a gente tem uma rainha e um pajem, né? Rainha com pajem tem uma coisa meio mãe, assim, não tem? Mas você que sabe, né? Agora aqui a gente está falando de uma pessoa que precisa amadurecer, que precisa crescer, tá? Tem amor, sempre teve, mas a pessoa precisa ter mais presença. E para ter mais presença, ela tem que passar pela frustração e você precisa permitir ela se frustrar, entende? Vamos pegar o baralho cigano. Mas fala assim, né? Ah, é uma rainha com pajem. E às vezes a idade cronológica é exatamente a mesma, que a idade mental não, né? Seres humanos. Idade emocional aqui no caso. Criança. Carta. Urso e o homem. Então tem uma evolução mesmo de uma pessoa muito infantil. Então, fez alguma coisa de muito grave, diz aqui, não, a gente não está falando de uma pessoa má, nem uma pessoa abusiva, nada disso. A gente está falando de uma pessoa infantil, que precisa amadurecer, que precisa crescer. E essa pessoa vem comunicar para você, na hora dele ou dela, na hora certa, você quietinho na sua, que está conseguindo escolher, priorizar, ter uma presença com você, com essa família, com esse romance, com sei lá o que aí, tá? E aí então começa como criança, comunica para você, não, agora eu sei o que eu quero, não, agora eu decidi, sabe? Consegui ter essa presença de escolha, e aí aqui a gente tem o que? O homem, né? Um adulto. Então tem toda uma evolução, um amadurecimento muito grande dessa pessoa que transforma a relação de vocês, tá? Na hora dele ou dela. Então essa foi a leitura número 3. Adapte gênero, idade, tudo isso aí é na leitura particular. Sou terapeuta também, meu WhatsApp tá lá embaixo. Convido você a se inscrever no canal, deixa seu like, deixa um hype se estiver disponível para você ainda. Um beijo no seu coração.